E aí pessoal, beleza? Chuang do canal Gearbox aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E gente, hoje eu vim trazer um vídeo bastante simples, mas que muita gente tem dúvida, né? Eu comecei a falar aí de impressão 3D, mas muita gente fala assim, pô, impressão 3D, como é que funciona? Muita gente nunca viu uma impressora 3D, né? Então eu falei assim, pô, vou levar um vídeo ali para explicar, basicamente, vai ser bem simples, tá? Pra gente não se estender muito aqui, mas para vocês entenderem como é que funciona e os prós e contras de cada uma, beleza? Bom, basicamente, impressão 3D se resume nesses dois tipos de impressora aqui, tá? Impressora de filamento e impressora de resina, tá? Impressora de filamento, ela funciona como, tá? Ela funciona com esse tipo de material aqui, tá? Realmente é um filamento, né? Esse aqui no caso é um filamento PLA, tá? PLA da 3D Prime, e tem diversas marcas no mercado, e ela imprime também em outros tipos de material, não só PLA, né? Mas ela imprime também em ABS, em PETG, né? E outros materiais, já vi agora material de fibra de carbono, enfim, tem algumas outras variedades desse tipo de suprimento aqui, tá? E como que ela funciona? Ela, basicamente, é inserido esse fio aqui dentro da impressora e ele, através de um bico, né, ela vai imprimindo e desenhando, né, o formato que você colocar para imprimir. Tá? Ela vai derretendo esse filamento aqui e ela vai realmente desenhando como se fosse uma caneta, mas ela vai desenhando e construindo a peça em 3D. Com esse tipo de impressora, você consegue imprimir peças mecânicas, né? Ó, esse barquinho, por exemplo, aqui é um barquinho de teste que é feito aqui, é o Bench, né? Que muita gente usa para imprimir, para testar se está tudo certinho as configurações. E ó, esse cubo aqui é um cubo de teste também, e você consegue imprimir peças mecânicas, né, com bastante resistência. Por exemplo, essa caixa aqui de baralho de Magic, por exemplo, ó, é uma peça que foi impressa nessa impressora aqui, tá? Aí você fala assim, pô, e aí como é que funciona? Basicamente é isso. A impressora de filamento, ela tem o pró de você colocar para imprimir, né? Ela vai fazer o desenho aqui, vai construir a peça em cima dessa mesa. No momento que ela estiver finalizada, você vai só tirar a peça e ela está pronta na sua mão. Dependendo do tipo de utilidade que você vai usar, que você vai dar para essa peça, você não precisa dar nenhum acabamento, não precisa fazer nada, né? Às vezes tem muita peça de utilidade doméstica que é impressa nessa impressora aqui, e são peças com bastante resistência, né? Você pode bater, ela não vai trincar, né? Lógico, ela tem uma certa resistência a temperaturas, né? E também, é lógico, elas não são inquebráveis, mas são mais difíceis de quebrar, tá bom? Então, basicamente a impressora de filamento, ela faz esse tipo de material. A impressora de resina, essa daqui, tá? Vou abrir para vocês verem aqui como é que funciona. Essa impressora, ela usa esse tipo de material. É uma resina, tá? É um líquido, tá? E ele é sensível à luz UV, tá? Sensível à luz UV. E aí como é que funciona? Essa impressora, ela tem um lugar chamado vate, que é isso daqui. Ele é como se fosse uma banheira mesmo para a gente poder colocar a resina. A gente coloca a resina dentro desse reservatório aqui. E aqui embaixo tem uma tela de LCD, tá? Que emite luz UV, tá? E aí, como é que funciona? Essa mesa, ela encosta no fundo do vate, né? Dessa banheira de resina. E aí, por camadas, ela vai desenhando essas camadas da nossa peça 3D, e ela vai curando e solidificando esse material aqui. O conceito das duas é diferente. Essa daqui, ela vai construindo em linha, né? Ela vai desenhando, enquanto essa daqui, ela vai curando a camada completa, né? Todas as vezes que ela acende uma vez essa camada de LCD, ela cura uma lâmina inteira. Depois ela sobe, a resina entra por baixo e aí ela faz uma nova camada curando uma nova forma ali no caso, né? Então assim,
Esse tipo de impressora, ele já consegue fazer peças mais detalhadas, como é uma tela de LCD, já tem telas aí até de 12, ouvi dizer que está chegando a 16K de resolução, né? A gente consegue imprimir peças muito detalhadas e pequenas assim, tá? Enquanto a impressora de filamento, a gente consegue aí um 0,08 milímetro, a gente consegue na resina em torno de 0,05 micron, né? É muito fininho assim, né? Então, basicamente, né, praticamente a gente não consegue ver as linhas de impressão. Então, um pró dessa impressora de resina é que ela não fica marcas de impressão, enquanto a impressora de filamento, ela deixa marcas de impressão. Por mais que você imprima muito bem impresso, vai ficar alguma coisa de impressão e dá para ver, né? Então, assim, o pessoal chega e pergunta assim, pô, mas qual que é melhor para eu começar na impressão 3D? Depende, não existe uma melhor. Depende do que você vai imprimir, para qual uso você vai ter, né? Para qual uso você vai dar essa impressora e ao mesmo tempo, na verdade, no meu entendimento, é que as duas impressoras elas se completam, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa entender que todas elas têm prós e contras, né? Essa daqui, ela é uma impressora que ela imprime um material mais resistente, né? E que você vai conseguir fazer prototipagem de peças para inserir em coisas mais mecânicas e conseguir ter uma resistência ali para você testar, enquanto essa daqui você já não consegue ter tanto isso, né? E aí, essa impressora tem os contras dela também. Ela tem uma capacidade, uma velocidade de impressão muito mais rápida do que uma impressora de filamento, porém, ela requer muito mais um pós-acabamento aí na peça. Por quê? Não é só a partir do momento que ela termina de imprimir, ela fica aqui, de ponta cabeça assim, né? A partir do momento que ela termina, o que a gente tem que fazer com esse material? Precisa ser removido aqui, né, da mesa de impressão. Depois a gente precisa fazer uma lavagem, tá? Uma lavagem na peça. A gente usa o que? Geralmente álcool isopropílico, né? 99%, ou o álcool de posto de gasolina mesmo, tá? O pessoal usa também álcool de cereais. É necessário fazer uma lavagem, né? Para a gente poder retirar os suportes da peça. E após a lavagem, a gente precisa curar a peça, terminar de fazer a cura dela. Aí a cura é feita ou numa estação UV, e para quem não tem uma estação UV, pode ser feito isso no sol mesmo, mas aí você depende do tempo, né? Depender do tempo para as coisas é complicado, né? Porque se você tiver numa urgência de uma entrega de uma encomenda, você vai esperar sair sol? Não, então você é obrigado a comprar uma estação de cura UV. Né? Então, assim, as duas impressoras têm os seus prós e contras. Eu vejo elas como duas coisas que se complementam, né? Então, no caso, né, que tenho feito miniaturas, essas action figures, né? Essa aqui, por exemplo, é uma action que eu imprimi e ela tem a base feita em filamento, né? E a personagem em resina. Onde eu preciso de mais detalhe, eu faço em resina. Onde eu preciso de menos, e preciso de uma peça mais robusta, no caso isso aqui é uma base, né, onde pode correr o risco da gente bater na mesa, de alguma coisa, ela tem a resistência para aguentar. Então eu gosto de fazer, geralmente, as bases em filamento e os personagens, o rosto, né, ou às vezes, mesmo num próprio personagem, eu imprimo partes, né, em impressoras diferentes. Às vezes o rosto, que precisa de mais definição, imprimo na resina, e o corpo, né, o restante do corpo eu faço na de filamento. Existem formas de trabalhar e aí precisa entender qual o melhor uso. Para quem vai fazer só peças, né, às vezes a pessoa é um engenheiro, né, ou é um maker aí, né, que gosta de ficar inventando coisa, traquitanas, o ideal é usar uma impressora de filamento, porque ela tem muito menos trabalho e as peças são mais resistentes para o uso que ela quer dar. E para quem quer trabalhar com figures, especificamente com figures, essa daqui é o caminho, tá? Impressora de resina, porque você vai ter muito menos trabalho lixando peça. Isso eu que sou bastante chato com isso,
eu não gosto dessas linhas de impressão. Então, tem peça aqui, né? Por mais que eu vá fazer figure, eu pego, lixo, fico lixando bastante assim, depois eu passo o primer, vejo se ficou marca de impressão. Se continua a marca, eu jogo o primer de novo, lixo e vou fazendo isso até sumir todas as marcas. Dá trabalho, né? Mas também dá para fazer. Então, pessoal, assim, de novo, não existe o melhor ou pior, né? Existe o que é melhor para o uso que você vai utilizar, né? Então, assim, por exemplo, o pessoal usa essa impressora aqui para fazer vaso, para fazer peças de utensílios domésticos, coisas que vão ficar dentro de casa, um monte de utilidades que dá para imprimir e que não precisa de nenhum acabamento, né? Então, basicamente é só ir por esse caminho aqui de filamento. Agora, se você quer fazer figure, coisas mais detalhadinhas, não quer perder muito tempo fazendo acabamento na peça para poder pintar, então já vai direto na resina. O problema da resina é só, você precisa de um local adequado, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de citar aqui para vocês, mas impressão de resina você precisa de um local específico para isso, tá? Por quê? A resina, ela tem o que a gente chama de materiais voláteis, né? E que são, se respirados durante muito tempo, elas têm, a gente pode falar de partículas cancerígenas, né? Então, assim, você precisa de um lugar ventilado, precisa de um lugar que é adequado para que tenha uma exaustão desse ar que vai ficar nesse espaço. Enquanto ele vai curando, ele vai soltando essas partículas no ar. Então, é importantíssimo que você tenha um espaço reservado para isso, tá? Não imprimam dentro do quarto, não imprimam na cozinha, não imprimem, porque todos os respingos desse material vai impregnando e enquanto ela não é curada, ela vai ficando ali naquele ambiente. Precisa ter um cuidado, tá? E com saúde a gente não brinca, tá certo? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, né? Se é alguma coisa que tenha ficado meio mal explicada aí, deixa nos comentários, beleza? E espero que eu tenha ajudado vocês, e se eu ajudei, se inscreve no canal. Tô retomando aqui com força pra gente poder ter mais assunto, mais conteúdos legais. Eu já tô pensando num projetinho aí para usar a impressora de filamento, pra gente fazer um projetinho de airsoft. Falei que ia misturar um pouco os assuntos aqui. Então, eu vou fazer coisa de airsoft aqui na impressora de filamento. E aí a gente vai dar sequência aí nos vídeos, beleza? Espero que eles estejam gostando, né? E já deixa o like, ativa o sininho aí para você não perder nada, beleza? E tamo junto. É isso. Valeu, galera. Grande abraço. Fui!